A Valéria Salviano de Souza, moradora daqui da Zona Oeste, sugeriu que a gente falasse sobre emprego para menor aprendiz no Paraná TV. Ela quer conseguir uma vaga para a filha que tem 15 anos e quer saber como descobrir empresas que estão contratando. Como hoje é segunda-feira, dia de falar de trabalho e emprego, vou conversar com o professor Henrique Gâmbaro Vieira, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bom, professor? Tudo em ordem. Como é que funcionam, então, as regras para quem quer ser menor aprendiz? O que diz a lei? Bem, o programa do menor aprendiz, ele é um programa de inserção. Então, qual que é a ideia? É pegar já o menor, trazer ele para um ambiente de trabalho, dar condição para ele estudar e aprender uma profissão. Então, existem algumas características que são ímpares para esse tipo de contrato. Por exemplo, o contrato de trabalho não pode ser para menor de 14 anos, o trabalho executado por esse menor, ele não pode, de forma alguma, afetar a sua evolução cognitiva, a sua base cultural, a saúde. Não pode ser um trabalho forçado. Não pode ser um trabalho forçado. Então, existem uma série de regras para proteger esse menor da exploração do trabalho que possa prejudicá-lo psicologicamente, por exemplo. Agora, muito bacana a mãe querer que a filha trabalhe, né? Procurar uma vaga dessa, né? Mas não tenha dúvida nenhuma. E o caminho é esse. O caminho é você inserir já esse menor dentro desse mundo do trabalho. E isso é muito positivo. Por quê? Porque quando esse jovem ele chega aos 18 anos, que ele vai para uma universidade, tudo, ele já traz uma carga de experiência. E essa carga de experiência vai motivar essa pessoa para trabalhar melhor. As empresas terão um mercado, pessoas trabalhando já sabendo a coisa, não agora eu vou aprender. Então, para a sociedade é um grande prêmio essa lei. Vamos mostrar então, a gente está falando sobre o menor aprendiz, a Tiziana Mugelli foi fazer uma reportagem para a gente para explicar melhor como é que funciona esse programa. Veja aí. O sonho era ser arquiteta, mas aos 17 anos, Vitória investiu em outra área. Inquieta, a adolescente resolveu que era hora de procurar emprego e achou. Se tornou menor aprendiz na Santa Casa de Londrina. Eu escolhi uma área diferente da saúde, mas que tudo que eu estou aprendendo aqui eu posso utilizar nela. E ensina várias coisas, inclusive a disciplina, porque você tem que ter uma postura diante do trabalho. Mudanças na vida da Vitória que tiveram uma ajuda da legislação. Empresas de médio e grande porte precisam cumprir uma cota de menores aprendizes que varia entre 5% e 15% do quadro de funcionários. O aprendiz precisa estar estudando. Quando é selecionado pela empresa, além das funções normais, também recebe formação em cursos profissionalizantes. Com isso, a rotina da Vitória mudou e o sonho também. Ser efetivada, né? Sonho que a Niege já realizou e da mesma forma, começando como menor aprendiz. Ela entrou no hospital aos 16 anos, ficou 1 ano na aprendizagem e depois de 2 anos fora do trabalho, foi chamada de volta. Hoje é auxiliar administrativo. Fui bem esforçada também, me dediquei bastante e procurei fazer o melhor. Foi realmente uma surpresa boa por terem se lembrado de mim e me chamado novamente. Pode ser menor aprendiz quem tem entre 14 e 24 anos incompletos e esteja cursando o ensino fundamental ou médio. A jornada de trabalho não pode ser maior que 6 horas por dia e o contrato tem duração máxima de 2 anos. Como no caso da Niege, a aprendizagem já abriu portas para mais gente na Santa Casa. É um pessoal com gás, com vontade de aprender, muito interessado, eles são muito curiosos. A gente pretende, né, com o aprendizado dele aqui, formar um cidadão para que ele fique conosco ou que ele vá ser inserido no mercado de trabalho. Então, eu acredito que assim, todo mundo ganha nessa história, né? Algo que eu achei curioso, eu achei que o menor aprendiz é até 18 anos. Pode passar um pouco disso? Pode ir até os 24 anos. O contrato de trabalho do menor aprendiz, ele é um contrato por prazo determinado de 2 anos. Tem que estar fazendo ensino médio. Mas caso acabe o ensino médio, o menor aprendiz pode terminar os 2 anos de trabalho. É remunerado? É remunerado. A lei garante o pagamento de um salário mínimo, porém, por convenção coletiva, pode haver o pagamento de mais de um salário mínimo. Aí vai depender da empresa e vai depender da categoria desse empregado. Londrina tem algumas instituições que fazem esse encaminhamento. A EPESMEL, por exemplo, faz muito isso, né? Certo. Os pais que estão querendo que os filhos procurem essas vagas, aonde eles devem ir? Olha, eu sei que existe um programa muito bom no CIE, Centro de Integração Escola e Empresa, que eles já estão preparados para isso, já estão
preparados tanto para orientar o jovem aprendiz, como preparar a empresa. Porque a empresa ela deve tomar alguns cuidados em relação à formulação do contrato de trabalho, a anotação da carteira de trabalho desse jovem aprendiz, os cuidados que devem ter a empresa em monitorar esse jovem aprendiz, porque o jovem aprendiz, como foi colocado aqui na matéria, que por sinal fico muito feliz de ver a Santa Casa fazendo isso, é que o trabalho não é só prática, o trabalho ele não é só coisas práticas, ela tem que ter uma fundamentação teórica de aprendizagem. Então o CIE e outras empresas, o pessoal do 5S, Senai, SESC, todos eles também eles vão orientar tanto o aprendiz como as empresas que querem adotar esse regime. Importante isso que a gente comentou, que o jovem está aprendendo, né? Está ganhando responsabilidade, sabendo poder lidar um pouquinho com o dinheiro Sim. próprio. E a gente viu um caso, uma pessoa que foi menor aprendiz e depois foi contratada, está trabalhando na empresa até hoje, né? Sim, e isso é muito comum acontecer. Existem outras organizações aqui em Londrina que elas trabalham com o menor aprendiz, como até o próprio empregado hoje, mas menor à época. Eu era muito dedicado, eu era muito aplicado, eu demonstrei minha vontade de trabalhar. E isso na hora de seleção conta muito. Por quê? Porque a pessoa que vai contratar, ela já vê a seriedade, já vê o compromisso, que hoje, infelizmente, é uma coisa que falta muito para o jovem. A falta de compromisso, a falta de seriedade. Então, o programa de aprendiz é um programa nota 10. Professor, obrigado pela participação aqui no Paraná TV. Estou à disposição. Até a próxima. Até uma próxima vez.